Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Wanda, sou artesã e professora de crochê. Quero fazer um convite a todos vocês que ainda não é inscrito aqui no canal. Já se inscreve e não esquece de clicar no sino para ativar as notificações. Em seguida, clique na opção Todas para não perder nenhum conteúdo que for compartilhado aqui no canal. Já deixe o seu like também clicando em gostei ou não. Compartilhe o vídeo, deixe nos comentários abaixo o que você achou da aula de hoje. Peço também que fique até o final do vídeo, porque ele é curto e porque estamos iniciando a primeira aula para iniciantes. E no tema de hoje vou explicar várias dicas que vão ajudar muito, desde como segurar na agulha, no fio, fazer o nó inicial e na sequência irei começar a explicar os pontos básicos para você estar começando a fazer aí as suas primeiras peças. Entenda que essa aula é para iniciantes e que não conhece o crochê. Vou explicar desde o início, bem devagar, de uma forma que a pessoa possa entender. Então vamos dar início à nossa aula de hoje. A primeira coisa que você tem que aprender antes de iniciar o crochê é como segurar a agulha. São duas formas básicas. A primeira é como você estivesse segurando uma faca, desta forma, como se estivesse cortando alguma coisa. E a segunda é como você estivesse segurando um lápis ou uma caneta, ou seja, escrevendo. São duas formas básicas, são as mais usadas e vocês podem de início estar praticando e segurando a agulha com essas duas técnicas. O segundo passo que vocês têm que aprender é como segurar o fio. Eu vou explicar para vocês a forma que eu utilizo para fazer as minhas peças. Eu seguro o fio curto aqui na frente, passo o fio por cima do apontador, deixando o fio longo aqui na frente dos 3 dedos e seguro ele aqui atrás, ainda com os 3 dedos, dessa forma. Vou fazer novamente, seguro o fio aqui na frente, passo por cima aqui do apontador, deixo o fio na frente dos 3 dedos e seguro o fio com os 3 dedos aqui atrás, deixando o fio curto na frente. Uma outra forma que vocês podem segurar o fio é ainda deixando o fio curto na frente, passando por cima aqui do apontador, na frente dos 2 dedos, jogando o fio lá atrás. E ele vai ficar solto aqui, desta forma. Vou fazer novamente. Fio curto na frente, passa por cima aqui do apontador, na frente dos 2 dedos, joga o fio atrás e deixa ele solto. Vai ficar desta forma. Uma outra maneira, ainda segurando o fio curto na frente, passando o fio por cima do apontador, vocês vão intercalar dedo por dedo, deixando o fio longo aqui na frente do mindinho, desta forma. Vou fazer novamente. Seguro o fio curto aqui na frente, passo o fio longo por detrás do apontador e intercala os dedos aqui, deixando o fio longo na frente do mindinho e vai ficar desta forma. Aí vocês vão ver a forma que mais deixa confortável para que vocês trabalhem, a forma que mais se adequa a cada um. E com o tempo vocês vão pegar o jeito e vão ter a própria forma de trabalhar. O terceiro passo que vocês vão aprender é fazer o nó inicial. Nós vamos deixar aqui a parte curta na frente, vou girar o fio aqui entre o dedo apontador, jogando o fio para trás. Vou soltar o fio aqui abaixo e vejam que formou aqui um E de ponta cabeça. O fio longo está acima do fio curto.
Vou segurar bem aqui no meio, deixar o fio solto. Vou introduzir a agulha, pegar o fio lá atrás, trazer aqui acima e vou puxar, formando o meu nó. Vou fazer novamente, para não ficar nenhuma dúvida. Deixe o fio curto na frente, gire o longo entre o dedo apontador, jogue para trás. Solte o fio do dedo, formando um E de ponta cabeça. Vocês vão introduzir a agulha aqui de cima para baixo, pegar o fio que está lá atrás, trazer aqui para cima e puxa. Essa é uma forma de fazer o nó. Agora, a próxima, vocês vão fazer desta forma. Deixe o fio curto aqui na frente e deixe passando por cima do dedo apontador e solte. Segure com os 3 dedos, igual eu expliquei, como segurar o fio. E dessa forma, vocês vão introduzir a agulha aqui, de trás para frente, e vai girar a agulha junto com o fio uma vez só, formando aqui um E. Formando esse E, vocês vão segurar, laçar o fio e passar aqui dentro dele, formando o nó. Vou fazer novamente. Deixe o fio curto aqui na frente, o fio solto aqui na frente dos 3 dedos, segure, venha com a agulha aqui por detrás, passe a agulha na frente e gire uma vez só, formando a letra E. Lace o fio e passe dentro aqui da letra E, formando o nosso nó. Uma outra forma também, que eu acho que não é tão importante, porque eu acho que fica muito grosseiro, mas é da mesma forma. Você vai deixar o fio curto aqui na frente, deixar o fio solto, prender com os 3 dedos, pegue a agulha, introduza aqui de trás para frente, gire uma vez e gire 2 vezes. Lace e passe dentro do E, formando o nó. Eu acho que fica muito grosseiro, então eu prefiro fazer da forma que eu tô acostumada. Eu giro uma vez só e acho que fica bem mais delicado, mas mesmo assim eu vou fazer novamente. Deixe o fio solto aqui na frente, prenda com os 3 dedos, passe a agulha aqui de trás para frente, gira uma vez, 2, lace e passe dentro do E e puxa. Essas são as 3 formas de fazer um nó inicial. Aí vocês escolham a que vocês achar melhor para vocês. Depois que vocês aprenderam a como segurar na agulha, a como segurar o fio e como trabalhar o nó inicial, no 4º passo nós vamos aprender a correntinha. Nós vamos fazer o nó inicial aqui, girando o fio no dedo apontador, soltar o fio aqui como eu expliquei, deixe o fio solto, introduz a agulha, pega o fio lá atrás, traga aqui na frente e puxe. Fizemos o nosso nó inicial e agora nós vamos começar a trabalhar as correntinhas. Vejam que nós temos a argolinha na agulha, deixe um pouco solta no começo, até vocês pegarem em prática. Lace o fio, traga dentro da argolinha e puxa, formando a primeira correntinha. E aqui na agulha temos uma argolinha. Lace, puxa o fio dentro dessa argolinha e veja que vai se formando a correntinha. Lace o fio, puxe, formando outra correntinha. Procure deixar um pouco larguinho no começo, até vocês pegarem em prática. Lace o fio, passe dentro da argolinha e assim vai se formando a nossa correntinha. Lace, puxe dentro da argolinha,
formando a nossa correntinha. Com o tempo, vocês vão pegando prática. Terminado o quarto passo, que foram a execução das correntinhas, nós vamos passar para o quinto e nós vamos aprender o ponto baixo. Aqui nós temos um cordão de correntes e para executar o ponto baixo, nós não contamos essa argolinha aqui da agulha e a partir daqui nós vamos contar uma correntinha, duas, na terceira vou introduzir a agulha aqui acima, pegando apenas uma alça. Vou laçar o fio com a agulha com a ponta para baixo, para não enroscar. E passo aqui do outro lado. Sobrando duas argolinhas na agulha, laço o fio, sempre com a ponta da agulha para baixo. Passo na primeira argolinha e na segunda, arrematando as duas de uma vez só. Fiz o meu primeiro ponto baixo. Vou pro próximo ponto, ou seja, para a próxima correntinha, introduzir a agulha, laçar o fio com a ponta da agulha sempre para baixo, passo o fio aqui do outro lado, sobrando duas argolinhas na agulha, laço, arremato as duas de uma vez só. Vamos fazer mais uma vez para não ficar nenhuma dúvida. Vou aqui na próxima correntinha, introduzo a agulha, laço o fio com a ponta da agulha para baixo, passo dentro da correntinha, sobrando duas argolinhas na agulha, laço o fio novamente, passo dentro das duas argolinhas, fazendo o meu ponto baixo. E é isso aí, o ponto baixo é bem simples, não tem complicação. No quinto passo, nós aprendemos o ponto baixo e agora nós vamos passar para o sexto passo. E nós vamos aprender agora o ponto alto. Aqui eu tenho um cordão de correntes com 17 correntinhas. Eu vou laçar o fio. Sem contar essa argolinha da agulha, eu vou contar uma correntinha, duas, três. Na quarta, eu vou introduzir a agulha aqui acima, pegando apenas uma alça, laço o fio, trago aqui do outro lado e fiquei com 3 argolinhas na agulha. Laço o fio, arremato apenas duas. Fiquei com 2 argolinhas na agulha, laço e arremato as duas de uma vez só. Fiz o meu primeiro ponto alto e aqui nós temos 3 correntinhas que ficou com a altura de um ponto alto. Então, nós vamos contar 2 pontos altos, sempre dessa forma. Laço o fio, passo para a próxima correntinha, pegando a alça aqui de cima, introduzo a agulha, laço o fio, trago aqui do outro lado, fiquei com 3 argolinhas na agulha, laço o fio, arremato as 2 argolinhas primeiro, fiquei com 2, laço, arremato as outras 2. Fiz o meu terceiro ponto alto, contando com as 3 correntinhas, temos 3. Laço o fio novamente, passo para a próxima correntinha, introduzo a agulha, laço o fio, trazendo ele aqui do outro lado, fiquei com 3 argolinhas na agulha, laço novamente, arremato apenas 2, sobrando 2 na agulha, arremato e arremato as duas de uma vez só. E é isso aí, pessoal. O ponto alto não é difícil também. Vou fazer mais uma vez. Laço o fio, passo para a próxima correntinha, pegando a alça somente aqui de cima. Laço, passo o fio do outro lado, fiquei com 3 argolinhas na agulha. Laço o fio novamente, arremato 2, sobraram 2 na agulha. Laço o fio, arremato as outras 2. Fiz outro ponto alto. E fica dessa forma o nosso ponto alto. Finalizamos o sexto passo,
que foi trabalhar o ponto alto. Lembrando que ele tem altura de 3 correntinhas, por isso iniciamos a partir da quarta. Agora, nós vamos iniciar o 7º passo, que é trabalhar o ponto alto duplo. Vou laçar o fio uma vez, 2. Vou pular uma correntinha, depois da argolinha que tá na agulha, 2, 3, 4. Na quinta, vou introduzir a agulha, laçar o fio, trazer aqui do outro lado. Fiquei com 4 argolinhas na agulha, laço o fio, arremato 2, fiquei com 3. Laço, arremato mais 2, fiquei com 2. E laço e arremato as duas de uma vez só. Fiz meu próximo ponto alto duplo, lembrando que o primeiro são 4 correntinhas que deram a altura de um ponto alto duplo também. Então, temos 2 pontos altos duplos. Vou laçar o fio uma vez, 2. Vou na próxima correntinha pegar a alça aqui acima, laçar o fio, trazer aqui do outro lado. Fiquei com 4 argolinhas na agulha. Laço o fio, arremato 2 argolinhas, fiquei com 3. Laço o fio, arremato mais 2, fiquei com 2. E laço, arremato as duas de uma vez só. Temos aqui 3 pontos altos duplos. Vou fazer mais uma vez para não ficar nenhuma dúvida. Laço o fio uma vez, 2. Vou aqui na próxima correntinha, introduzir aqui na alça acima. Laçar o fio, trazer aqui do outro lado. Fiquei com 4 argolinhas na agulha. Laço, arremato 2, fiquei com 3. Laço, arremato mais 2, fiquei com 2. E laço, arremato as duas de uma vez só. Fiquei com 4 pontos altos duplos. E esse é o ponto alto duplo. Finalizamos o 7º passo, que foi trabalhar o ponto alto duplo, que tem altura de 4 correntinhas. E agora nós vamos iniciar o 8º passo, que é o ponto alto triplo, e ele tem altura de 5 correntinhas. E agora nós vamos iniciar laçando o fio uma vez, 2, 3. Notem que para fazer o ponto alto, nós laçamos uma vez. Para fazer o ponto alto duplo, nós laçamos o fio 2 vezes. E para fazer agora o ponto alto triplo, nós laçamos o fio 3 vezes. Agora, sem contar a argolinha da agulha, nós vamos contar uma correntinha, 2, 3, 4, 5. Na sexta, nós vamos introduzir a agulha aqui na alça acima, trazer o fio aqui na frente, fiquei com 5 argolinhas na agulha. Vou laçar o fio, arrematar 2, fiquei com 4. Vou laçar o fio, arrematar mais 2, fiquei com 3. Vou laçar o fio e arrematar mais 2, fiquei com 2. E laço, arremato as duas últimas. Aqui fiquei com 2 pontos altos triplos. Vou laçar o fio uma vez, 2, 3. Vou na próxima correntinha, introduzir a agulha aqui na alça acima, laçar o fio, trazer aqui do outro lado. Fiquei com 5 argolinhas na agulha, laço, arremato 2, fiquei com 4. Laço, arremato mais 2, fiquei com 3. Laço, arremato mais 2, fiquei com 2. E arremato as duas últimas de uma vez só. Fiquei com 3 pontos altos triplos. Vou fazer mais uma vez. Laço o fio uma vez, 2, 3. Venho na próxima correntinha, pego a alça aqui acima, laço o fio, trago aqui do outro lado. Fiquei com 5 argolinhas na agulha. Laço, arremato 2, fiquei com 4. Laço, arremato mais 2, fiquei com 3. Laço, arremato mais 2, fiquei com 2. E arremato as duas últimas de uma vez só. Fiquei aqui com 4 pontos altos triplos. Finalizamos o 8º passo e trabalhamos o ponto alto triplo. Agora nós vamos iniciar o 9º passo e eu vou ensinar a vocês o meio ponto alto. Sem contar a argolinha da agulha, nós vamos contar uma correntinha, 2, para dar altura de meio ponto alto. Nós vamos laçar o fio e vamos aqui na terceira.
laço o fio, trago aqui do outro lado, sobrando 3 argolinhas na agulha, nós vamos laçar e arrematar as 3 de uma vez só. Laço o fio novamente, vou para a próxima correntinha, introduzo a agulha, trago o fio aqui do outro lado, sobrando 3 argolinhas na agulha, laço e arremato as 3 argolinhas de uma vez só, sempre com a ponta da agulha para baixo, ok? Vou laçar o fio, vou para a próxima correntinha, introduzo a agulha, pego o fio lá atrás, trago aqui do outro lado, sobrando 3 argolinhas na agulha, laço e arremato as 3 de uma vez só. Vou fazer mais uma vez para não ficar nenhuma dúvida. Laço o fio, venho na próxima correntinha, laço o fio novamente, trago ele aqui do outro lado, sobrando 3 argolinhas na agulha, laço e arremato as 3 argolinhas de uma vez só. E esse é o nosso meio ponto alto. Finalizamos o 9º passo e trabalhamos o meio ponto alto. Agora nós vamos iniciar o 10º passo e eu vou ensinar a vocês o ponto baixíssimo. Para iniciar o ponto baixíssimo, eu trabalhei uma carreira de pontos baixos e ela vai servir como base para poder ensinar vocês. Eu vou virar a peça do outro lado e nós vamos trabalhar da direita para a esquerda. Aqui, no primeiro ponto baixo, nós temos a argolinha da agulha acima dele, então nós vamos iniciar a partir do segundo. Eu vou introduzir bem aqui no meio do ponto, ficando 2 argolinhas aparentes, vou laçar o fio, trazer aqui do outro lado. Sobrando 2 argolinhas na agulha, vou arrematar uma dentro da outra. Esse é o primeiro ponto baixíssimo. Vou introduzir a agulha no segundo ponto baixo, da mesma forma, aparecendo as 2 alcinhas aqui acima, laço o fio, trago do outro lado e arremato uma argolinha dentro da outra. Com o tempo, vocês pegando prática, vocês vão trabalhando, já introduzindo a argolinha direto na argolinha da agulha. Então, desta forma, introduzindo a agulha, laçando o fio e já trabalhando direto. Vou para o próximo, laço o fio e passo por dentro da argolinha. Vou fazer mais uma vez para não ficar nenhuma dúvida. Laço o fio, trago aqui do outro lado e passo uma argolinha dentro da outra. E esse é o nosso ponto baixíssimo. Bom, pessoal, agora que vocês aprenderam como segurar na agulha, como segurar o fio, como fazer o nó inicial e aprenderam todos esses pontos básicos do crochê, eu queria dar uma dica para vocês. Para vocês praticarem, eu não aconselho usar o fio mais fino. Usem um fio mais grosso, tá? Que nem esse que eu usei no vídeo. Esse aqui é o número 6 e vocês podem utilizar também o número 8. E a numeração da agulha, vocês podem utilizar a de 4 milímetros, tá? Aí, vocês podem treinar todos os pontos com mais facilidade, tá? Porque o fio é um fio mais grosso e dá mais segurança para vocês trabalharem, ok? Bom, pessoal, qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, eu estou à disposição de todos. É só estar perguntando, não se acanhem, não se envergonhem. Eu terei o maior prazer de responder a todos. Bom, eu vou ficando por aqui e até a próxima aula.